Olá, queridos professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos de volta com mais uma pré-aula, agora com a revista do maternal, os livros de Samuel, Reis e Esther. Vamos conhecer as histórias de reis e rainhas. Essa é a revista. E a nossa pré-aula é da lição de número 1, que tem como título o primeiro rei do povo de Deus. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, do 8 ao 10. Você pode ler esses versículos, esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 8, do 8 ao 10. Temos o espaço dos alvos. Vou colocar aí na tela, está escrito assim: que a criança compreenda que a submissão à vontade de Deus é o segredo para uma vida feliz. Nesse espaço dos alvos, você precisa aplicar na vida das crianças. Esse é o ponto central, que a criança precisa entender que a submissão é a vontade de Deus, que sejamos obedientes à sua voz. E esse é o segredo, a obediência, a submissão, a obediência a Deus é o segredo para ter uma vida feliz. Se a criança quer ser feliz, se a criança quer viver uma vida feliz, ela precisa ser obediente à voz de Deus. Temos aqui o espaço da convivência. No espaço da convivência, vai nos falar, dentre muitas coisas, vai nos falar para estudar, mergulhar no estudo, aquela parte de receber bem as crianças. Vem aqui também para a gente fazer um varalzinho, para aprender algumas coroas com os nomes dos personagens de cada lição que serão estudados no decorrer do trimestre. Aqui é uma dica: você pode fazer este varalzinho e levar para a sua sala de aula. E a cada lição você pendura uma coroa, coloca o nome do personagem principal. Também aqui diz que é para mostrar às crianças uma coroa. Você pode comprar aquelas coroas pequenas e mostrar para a criança. Você pode fazer uma coroa. O rei e a rainha usam coroa. E aí você vai explicar que nós vamos aprender os livros da Bíblia, o livro do Papai do Céu. Tem aqui o espaço do louvor. No espaço do louvor tem o hino da harpa cristã, o hino 33. Assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Então o louvor é bem claro e tem a ver com a lição. Que o que ele está dizendo aqui? Com tua mão segura bem a minha. Deus segurando as nossas mãos. Porque o que? Somos fracos, como seres humanos somos fracos. Você precisa explicar para as crianças que nós somos fracos e precisamos de Deus, precisamos que Deus nos ajude, que Deus nos dê a direção. E a obediência. Não posso dar nenhum passo, não posso fazer alguma coisa sem antes perguntar a Deus. Então você vai ensinar isso para a criança. Antes dela fazer alguma coisa, ela precisa perguntar a Deus se isso que ela vai fazer agrada a Deus ou não. Isso serve para nós, professores. Antes de fazermos alguma coisa, seja no ministério infantil, em qualquer outra área, precisamos pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus ajuda para Ele nos mostrar qual caminho devemos trilhar, de que maneira andar. E você precisa ensinar isso para as suas crianças. Um outro louvor, que não está aqui, mas eu posso cantar com vocês, que você pode aplicar nessa lição, é o louvor assim, bem conhecido.
Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta em Israel. Aí você vai cantar para a criança, para aplicar a lição, para colocar na mente das crianças sobre a história de Samuel. Temos aqui o espaço da reflexão. No espaço da reflexão está escrito assim: se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará. Provérbios 4:12. Olha, se você andar sabiamente, lembre-se, obediência. Como é que eu vou andar sabiamente? Você tem que explicar isso para a criança. Como é que ela vai andar com sabedoria? Como é que ela vai saber o que deve fazer, de que maneira fazer? É perguntando a Deus, é falando com Deus. Então ensine a criança a orar, ensine a criança que ela deve buscar a Deus, pedir direção a Deus, ajuda de Deus. E aquele que anda sabiamente, aquele que anda com sabedoria, que sabe o que fazer, que pergunta a Deus e Deus dá sabedoria, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará. Você não vai viver uma vida de pecado, uma vida de erro, porque você vai andar com sabedoria. Quando você vê uma situação que aparecer na sua vida, uma situação difícil, uma luta, você vai saber como agir, porque você vai pedir a Deus. E você precisa explicar isso para a criança, que em um momento difícil da vida dela, ela precisa pedir ajuda a Deus. Quando vier a tristeza, ela precisa pedir ajuda de Deus para vencer essa tristeza. Tá? Olha só. Reis e rainhas, vitórias e fracasso. Um contraste entre rejeição, submissão a Deus. Os perigos das seduções, da fama e da ambição. Um alerta para esta geração. Precisamos de sabedoria para vencer o pecado. Precisamos de sabedoria para vencer o pecado, para sermos submissos a Deus, para guardarmos os seus mandamentos e amá-lo de todo o coração. Então, a sabedoria, ela é uma arma. A sabedoria é uma arma para vencer o pecado. Como eu vou vencer o pecado através da sabedoria? E de onde vem essa sabedoria? Quando eu pergunto a Deus, quando eu falo com Deus, quando eu oro a Deus, quando eu leio a palavra. Olha só, esse é um livro cheio de sabedoria. Aqui está todos os mandamentos de Deus, aqui está a voz de Deus. Eu falo com Deus, eu leio a palavra, então eu vou receber sabedoria de como agir, de que maneira agir. Isso aqui é o nosso manual, isso aqui é o manual para as crianças também. Então, para vencermos o pecado, precisamos da palavra, precisamos ter a sabedoria, a palavra, precisamos guardar os seus mandamentos e amá-lo de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é a forma de vencermos o pecado por meio da sabedoria. E como adquirimos sabedoria por meio da palavra de Deus? Você deve aplicar para a criança a importância da palavra do Senhor. Se as suas crianças já leem, já sabem ler, você pode falar para ela estudar o livro, a Bíblia Sagrada. Mas se a criança ainda não lê, peça, dê um versículo para as crianças lerem, para que elas possam chegar na casa e pedir a ajuda dos pais, para que elas aprendam a palavra de Deus. O espaço da Bíblia está escrito assim, eu vou colocar aí na tela. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Vocês conhecerão a vontade de Deus, assim como orando e lendo a palavra. Eu oro e leio a palavra. Por meio da palavra de Deus, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por meio da oração, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso você deve falar para as crianças. Como elas vão saber qual é a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, orando, e Deus vai falar com elas qual é a vontade de Deus para a vida das crianças. Isto é, aquilo que é bom. Como é que vamos saber que é bom? Pela Bíblia Sagrada. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, porque o plano de Deus é perfeito para nossas vidas, e aquilo que é agradável a Ele. A quem? A Ele, a Deus.
aquilo que é agradável a Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. E a criança precisa saber o que é que agrada o coração de Deus. Ela só vai aprender por meio da palavra do Senhor. Você precisa falar isso para as crianças. Aqui vai dar uma dica. Escreva nela o versículo com canetinha. Providencie também uma coroa. Novamente a coroa, você deve arrumar uma coroa, comprar ou fazer. Olha só, eu fiz aqui a minha, não foi de cartolina, pelo contrário, eu usei a capa do kit, ó. Fiz o desenho da coroa, recortei, fiz umas bolinhas com a própria capa do kit, que vem do kit. E aqui eu coloquei o versículo. Pronto, já tem aqui, eu posso pendurar na parede, eu posso deixar aqui em cima da mesa. Vai da sua criatividade. Você também pode preparar um bem grandão, um cartaz bem grande, compra papel cartão e faz uma coroa bem grandona. E coloca o versículo até maior. Vai ficar bom. Você pode também fazer uma brincadeira com eles, uma dinâmica com eles. Depois que você mostrar o cartaz, você pode fazer uma dinâmica pegando uma folha de papel A4, escrevendo o versículo e cortando os pedaços, cada frase. E você pode dobrar depois e fazer a brincadeira com as crianças. Elas vão abrir tudinho, aqueles papéis, vão tirar os papéis dentro de uma caixa, vão abrir, vão dizer qual é a frase, se você colocar duas frases, uma frase do versículo, elas vão falar e depois elas vão ter que montar o versículo lá em cima da mesa. Depois de você falar várias vezes, repetir, porque o segredo é você repetir o versículo. Você pode falar palavra por palavra, depois você repete. Você pode dividir, se a sua classe for grande, você pode dividir entre meninos e meninas, divide uma metade para meninas, outra metade para os meninos, ou vai tirando uma frase, dá para uma criança, duas frases, ou dividir por equipes. E você pode dividir muito bem esse versículo, de forma que elas aprendam o versículo também da história. E você pode também preparar no EVA mini coroas. E nessas mini coroas colocar o versículo para levarem para casa. Você pode fazer essa mini coroa, colocar no palitinho, colar no palito de picolé, para levarem para casa como lembrança. Olha, eu fiz aqui uma coroa. Então você vai colocar, você pode fazer várias e dá para as crianças também levarem para casa. Pode dar para as crianças levarem para casa a coroazinha delas. Vai ficar bem interessante. Você pode tirar foto com elas, com as crianças, com a coroa na cabeça. Olha só. Aí faz várias dessas aqui. Dá para a criança levar para casa. Bem simples, prático. Leia, antes de você ler aqui no papel, no cartaz, você leia o versículo na Bíblia Sagrada, para que as crianças entendam que é a palavra de Deus, que você não inventou, mas que veio da Bíblia. Temos a explicação do versículo. Aí você vai fazer a pergunta para a criança assim: vocês sabem que o Papai do Céu tem o melhor para nós? Deus fica feliz quando obedecemos e guardamos seus mandamentos. Falando em mandamento, tem um outro louvor aqui. Você pode também cantar. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração, para não pecar. A palavra no meu coração. Então você vai cantar esse louvor para a criança. Precisamos guardar esses mandamentos. E o mandamento está onde? Na Bíblia. É a forma que conhecemos a vontade de Deus. A palavra é a forma de vencermos o pecado. Na palavra tem os mandamentos. Na palavra nos mostra como devemos andar, como obedecer a Deus. Então, se guardarmos os mandamentos, podemos vencer o pecado.
O Papai do Céu tem presentes para nós. O que são os presentes? São bênçãos. Quando fazemos o que Ele nos pede, então você vai falar para a criança que o Papai do Céu tem muitos presentes a dar. Deus nos dá presente, Deus nos abençoa quando obedecemos a Deus. Ele nos abençoa quando fazemos a sua vontade. E para saber a vontade de Deus é lendo a palavra e orando. Lembre as crianças sempre disso. Deus fica feliz quando obedecemos e guardamos os mandamentos. Então você vai falar para as crianças, você pode citar algumas coisas para as crianças. O quê? Você obedece a mamãe? Você obedece a mamãe? Porque um dos mandamentos é obedecer também os pais. Você tem que falar para as crianças que é importante obedecer os pais. Então você vai perguntar para a criança se ela obedece papai e a mamãe. Quando a mamãe pede para ir lavar uma louça, quando a mamãe pede para guardar os brinquedos, você vai perguntar para a criança se ela obedece a mãe, se ela obedece o papai. E vou esperar ela responderem. Assim o Papai do Céu, Ele tem o melhor para nós quando obedecemos a sua palavra. Porque assim, olha só, quando você vai explicar para a criança que quando obedecemos ao papai e à mamãe, eles ficam muito felizes, eles nos dão presentes, eles nos abençoam, eles ficam alegres quando as crianças obedecem. E assim como o papai e a mamãe ficam alegres, o Papai do Céu também fica quando obedecemos a Ele, quando obedecemos a sua voz. As crianças precisam entender a vontade de Deus e que a vontade de Deus vem por meio da palavra e que precisamos, antes de fazer qualquer coisa, precisamos pedir sabedoria de Deus. Olha só. Em qualquer coisa, qualquer situação, às vezes você vai explicar para a criança, até numa situação pequena, a criança tem que pedir sabedoria para Deus. Em qualquer escolha, ele tem que pedir sabedoria a Deus. Na lição, vai falar sobre reis e rainhas que obedeceram a Deus e reis que também não obedeceram a Deus, mas que tiveram as suas consequências da desobediência. A nossa lição vai falar sobre Samuel. Aqui temos visuais. Você pode trazer atividade para as crianças, pintarem a coroa, você pode desenhar no papel A4, caso você tenha comprado a revista. Você pode fazer atividade com as crianças da revista. Vem aqui, ó. Essa aqui é uma atividade. E tem aqui também. Então nós vamos circular o que o rei usa na cabeça. Explicar a história de Samuel, que ele foi o último juiz escolhido por Deus. E qual é o papel do juiz? Era ajudar o povo. O juiz, ele orava pelo povo, o povo de Deus. O juiz estava ali para aconselhar o povo, para dar conselhos, para trazer a palavra de Deus. Esse era o papel do juiz. Vocês vão explicar sobre a obediência. Só que você também vai dizer para as crianças que chegou um tempo que o juiz Samuel, que foi chamado desde criancinha para trabalhar para Deus, desde criança ele teve um chamado da parte de Deus para ser juiz, para ajudar o povo, mas chegou um tempo da vida dele que ele ficou velho e ele não tinha mais como ajudar o povo. Ele precisava agora de ajudantes, ele precisava agora de pessoas que pudessem ajudar. E ele escolhe os filhos, ele chama os filhos para ajudar. Mas, diferente de Samuel, que foi obediente, de Samuel que era temente a Deus, de Samuel que obedecia a voz de Deus, que fazia a vontade de Deus, que pedia conselho a Deus, que pedia ajuda de Deus antes de tomar qualquer atitude, um homem que era obediente, um homem que era sábio. Diferente de Samuel, os seus filhos, eles não obedeciam
os seus filhos não eram obedientes a Deus, eles não temiam a Deus, faziam tudo que era da vontade deles. Eles fizeram tudo diferente do seu pai. E isso fez com que o povo rejeitasse os filhos de Samuel, porque eles não eram obedientes. Eles pegavam presente do povo para poder levar a mensagem, a palavra de Deus. E Samuel não fazia isso, mas os filhos fizeram tudo ao contrário. Os filhos de Samuel, os 2 filhos, Joel e Abias, fizeram diferente do seu pai. Foram desobedientes ao papai do céu, foram desobedientes ao seu pai Samuel. Não fizeram nada do que o seu pai fazia. Então, foi tudo ao contrário. Você vai explicar isso para as crianças. E o povo então rejeitou. E por causa dessa rejeição, o povo agora queria um rei, porque Samuel não poderia mais estar como juiz, e os filhos de Samuel também não poderiam ser juiz, porque ele não era obediente a Deus. Eles faziam tudo ao contrário, e o povo não se agradou, o povo não gostou, e eles queriam agora um rei. Só que eles chegam e falam isso para Samuel, e Samuel, ele não acha aquelas palavras do povo boa, as palavras do povo boa. Mas só que antes de ele tomar qualquer decisão, o povo está pedindo um rei, eu vou fazer. Não, antes de ele tomar qualquer decisão, o que ele fez? Ele foi orar a Deus, ele foi falar com Deus. Então, olha a sabedoria. Antes de tomar uma decisão, ele poderia muito bem, como juiz, quando o povo disse que queria um rei, ele poderia, eu vou escolher um rei. Não, mas ele não fez isso. Ele foi buscar sabedoria de Deus. Ele foi orar a Deus. Então, ensine isso para a criança, que ela deve orar a Deus antes de tomar qualquer decisão, assim como Samuel. E Samuel orou a Deus, Deus falou com Samuel, e Deus falou para Samuel que o povo não estava rejeitando a Samuel, mas o povo na verdade estava rejeitando ao próprio Deus. Porque o povo não entendeu que eles já tinham um rei, mas eles não queriam esse rei, era Deus. Deus era o rei. Ele é o rei. Deus era aquele que estava para governar, mas eles não queriam, eles rejeitaram a Deus como rei. Eles não queriam ser ordenados por Deus. Eles esqueceram de tudo que Deus fez lá no Egito, que Deus tirou eles lá do Egito, que Deus fez por eles. Eles não entenderam que o verdadeiro rei deles era Deus. Eles não precisavam de um rei, mas eles já tinham um rei. Mas aquele povo queria um rei, assim como os vizinhos, assim como as outras nações tinham um rei, os outros povos tinham um rei, eles também queriam um rei em pessoa. Mas eles tinham um rei, o maior rei de todos, Deus. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Então, faça isso que eles estão pedindo. Eles querem um rei? Eles vão ter um rei, mas diga a eles como será esse rei, o que ele vai fazer. E Samuel foi e disse ao povo que eles teriam um rei, mas eles teriam que ser obedientes ao rei. Agora os filhos deles iriam trabalhar para o rei. Eles não tinham antes isso, mas agora eles iam ter, os filhos deles iam trabalhar para o rei, e obedecer todas as ordens do rei, teriam que ser temente a esse rei. Olha a diferença. E agora, o que você vai explicar é assim, às suas crianças, que Samuel foi um servo obediente, um servo que pediu direção a Deus, e finalmente Deus deu a resposta para ele. Deus deu um rei ao povo de Israel, mas deu com sabedoria. Quando Samuel orou a Deus, Deus falou com Samuel para que ele falasse ao povo como seria o rei, se eles queriam o rei, então como seria esse rei. E agora Samuel passa a informação ao povo de Deus. Aquele povo aceita tudo e diz que quer um rei, assim como os outros povos tinham rei, eles também queriam. Não deram crédito em nada que o Samuel falou que eles tinham que fazer. Eles só queriam um rei. Então Deus deu sabedoria a Samuel, e Samuel é avisado por Deus quem seria o rei, e Samuel é usado para ungir o rei, e esse rei seria Saul. Samuel unge a Saul. Saul era um jovem muito bonito. Ele era filho de Quis,
E, pela ordem do seu pai, Saul saiu para procurar as jumentas que haviam se perdido. De tanto eles tentarem procurar, não conseguiram, mas um rapaz que saiu com Saul para procurar as jumentas disse para Saul que havia um juiz, um profeta que revelava, um profeta que dizia as coisas, e que esse profeta poderia dizer aonde estavam as jumentas. E eles foram para ouvir esse profeta. Só que antes de chegar lá, Samuel já sabia. E Samuel, então, quando ele chega, Samuel unge e diz que agora Saul vai ser o rei. Mas tudo isso aconteceu porque Samuel foi obediente. Samuel não tomou nenhuma atitude sem antes perguntar a Deus. E a criança precisa compreender isso, que precisamos saber a vontade de Deus. A criança precisa saber a vontade de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Temos aqui o espaço das artes, que devemos desenhar numa folha de 40 quilos, uma coroa bem grande, e fazer em volta dessa coroa um círculo com as crianças. Ela aí dá o papel na mão dela, a gente dá o papel na mão delas, para elas cortarem e colar nessa coroa, para decorar a coroa. E aí, enquanto elas estiverem decorando, você, professor, vai fazer pergunta à criança. Quem foi o último juiz? Como se chamavam os filhos de Samuel? Eles eram obedientes? Qual o nome do primeiro rei do povo de Deus? Então, incentive a participação dos alunos e ouça com atenção cada resposta. Então, as dicas que eu tinha para vocês hoje é somente essa. E espero vocês, queridos professores, na próxima pré-aula, na pré-aula de número 2. E antes de encerrarmos, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, Pai Celestial, nós te damos graças, nós damos louvores por mais esta oportunidade. Abençoa cada professor e seja com eles no decorrer de cada lição. Amém.